Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e vou aproveitar que tá chovendo, tá rolando temporal aqui na minha cidade para falar do filme Infiesto, o novo lançamento da Netflix desse final de semana, que vai misturar ali uma certa mitologia, Covid e uma série de assassinatos. Filmes espanhóis de suspense sempre são uma loucura. E digo, um certo prazer de assistir. Mas tem algumas coisas que eu preciso apontar sobre ele, que eu gostei, que me incomodou. Então, bora falar de Infiesto. A gente sabe que vai passar ainda por um tempo em que veremos filmes com base, inspirados, retratando o período da pandemia, principalmente o período mais grave da Covid-19. E aqui a gente tem esse suspense baseado neste começo da pandemia. Então é um período ali de alguns dias, o relógio está contando, porque são os primeiros dias que o governo decretou o lockdown, a princípio 15 dias, e logo no primeiro dia a gente se depara com uma moça muito ferida, muito debilitada, que foi uma moça ali que sumiu há várias semanas e reapareceu. Então são destacados dois detetives para investigar o caso dessa moça. O que aconteceu com ela, onde que ela estava durante todo aquele período. É o detetive Garcia e a sua parceira ali, né, naquela investigação, que vão nos guiar nessa história enquanto o reloginho desses 15 dias vão passando e eles vão tentando descobrir o que aconteceu com ela, os responsáveis ou o responsável por sequestrá-la. Ela ainda está muito debilitada e ela não consegue falar o que aconteceu. Então essa é a sinopse. A gente vê a investigação desses dois detetives em relação a esta moça que está hospitalizada e um pouco da vida pessoal e como a pandemia está afetando a vida desses dois detetives enquanto eles estão fazendo essa investigação. Porém, a questão toda é, eu assisti o filme todo e eu não sei se ele teria necessidade de passar no período da Covid, principalmente porque eles retratam isso quase como algo mitológico, um castigo dos deuses, e por isso tem um grupo ali fanático tentando, raptando jovens, sabe? Acaba sendo talvez um pouquinho de mau tom. Pode ser, mas eu confesso que me intrigou ali aquele suspense, porque logo no começo, juro pra vocês, se vocês ainda não assistiram, ali os primeiros 10 minutos, um pouquinho mais, a gente já tem quem fez, quem raptou a moça, né? E isso me deixa ali um pouquinho, tão rápido. Tá, então vai ser alguma coisa que vai envolver a Covid, né? Porque a gente tem ali a detetive, ela tem um namorado, um marido que está ali em isolamento dentro de casa, né? Ele pegou Covid, então tem todo esse processo, né? Dela estar isolada dele, mostra dentro de casa, ele em outro cômodo, ela falando com ele. E a gente também tem o detetive Garcia com a esposa e também a família, com a mãe dele, e eu achei que ele ia para um drama, mas não, ele é total esse suspense, esse mistério envolvendo o rapto dessa garota, né, e o que aconteceu com ela. Acaba que a Covid em si, o drama da Covid, não serve muito. Poderia ter usado outro argumento, sabe? Não precisava estar passando nesse período. Apesar de novo, ele dá ali o começo da pandemia, né? O começo do lockdown, quando a gente ainda não sabia como que tava, o que estava acontecendo, como se proteger, tanto que é bem peculiar, talvez alguns se incomodem, né? Eles não usam máscara a maioria do tempo, principalmente os dois detetives. Porque realmente, no começo, ali nos primeiros dias da pandemia, a gente não sabia que precisava usar máscara, né? A necessidade da máscara, o quanto era importante. E a gente vê isso nesses dois personagens. Apesar que digo pra vocês que as atuações, elas são bem mais ou menos, tá? Não tem nada se destaca ali. O ator que faz o Garcia, o detetive, ele é bem burocrático, ele
é um detetive normal qualquer, de novela, de filme, sabe? Mesmo eles tentando dar esse contexto da família e dele estar realmente muito envolvido nesse caso, ele não entrega. E nenhum, na verdade, consegue entregar muito. A gente realmente fica preso para tentar entender o que está acontecendo. Acaba que eu gostei de assistir, eu gosto muito desse tipo de suspense, apesar de achar que o contexto dele talvez ficou um pouco deselegante. Eu vou te explicar isso na parte com spoiler. Se você ainda não assistiu, assista, depois volte. Se você não se importa, fica aí que eu vou conversar alguns pontos e quem realmente é o responsável pelo que acontece no filme. A gente descobre, né, ali na metade, que existe um grupo, basicamente 3 homens, que raptaram a jovem do começo do filme e que eles estão praticando ali sacrifícios, tá? Eles descobrem locais, esconderijos e outros que acabaram desaparecendo, é claro, de maneira muito, sabe? Tá ali a prova, que é um conjunto de fotos de várias vítimas que desapareceram a cada 3 meses. Isso vai fazer referência ao que eles estão fazendo, que é essa prática ali ritualística, que vai envolver um deus celta, né, que ele se chama Taranis, que é o deus que representa ali basicamente o que Thor faz, né, na mitologia nórdica, e é o deus do trovão, da chuva, e dizem, né, que fazia esses sacrifícios para aplacar a sua sede por sangue, né? Cada 3 meses era necessário fazer um sacrifício de um jovem, né? Tanto mulheres como homens. Então, basicamente, metade do filme pro final é eles atrás de descobrir quem é esse tal profeta, quem é o mandante desses rituais malucos que eles estavam fazendo, porque eles diziam, né, que tudo que estava acontecendo no mundo era por conta, né, de não aplacarem a sede desse Deus. Então, eles estavam tentando salvar a humanidade. Olha a maluquice. É aí que eu digo que parece que não, sabe, não precisava esse tom mitológico, né, true crime, essa série de assassinatos em relação à Covid. Tu poderia tirar o contexto da Covid e colocar só essa parte desses doidinhos ali fazendo esse negócio dos sacrifícios. Não ia mudar muita coisa, não. Mas eu entendo que é colocado na história para dar esse contexto de sensação de fim de mundo que a gente teve realmente, né? E teve por muito tempo durante a pandemia, né? O que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? No final do filme, a gente, né, sempre acha que o culpado é o ex-marido, por incrível que pareça, não era, mas era um policial, o Ramos, que aparece no começo do filme, né, ali conversando com os detetives, se oferecendo para ajudar. Ele é um policial da cidade que está ajudando, né, a manter o lockdown. E eles muito prestativo, fala, usem a máscara, né? É uma doença muito perigosa. E, ok, a gente esquece dele o filme todo. Achei isso meio interessante, mas também não sei, tá? Eu fico pensando, não sei se bate tanto. O detetive Garcia, ele, né, acaba tendo uma nova pista desse tal profeta, desse tal mandante. E o Ramos se oferece para ajudar porque ele conhece a região, então eles vão até a casa, eles encontram a casa, encontram o carro da mulher que tinha desaparecido e encontram um corpo, que aquele corpo seria do pai, né, do profeta que estava lá há muitos anos em decomposição. E é aí que a gente descobre que no final das contas era o Ramos, o profeta. Porque também numa das fotos encontradas tem um conjunto ali de adolescentes e um homem mais velho com tipo um colar em forma de um bonequinho. A gente vê nos locais aonde estavam presas essas garotas, esses jovens, e
este homem na foto tinha esse pingente com esse formato. Garcia vai, né, tentar achar, se depara com Ramos, pergunta se ele conhece quem é aquele homem junto com aqueles adolescentes, né, 20 anos atrás, e o Ramos diz, ele era muito querido por todos, mas faz muito tempo que ninguém sabe dele, e eu te ajudo. No final das contas, aquele homem era o Ramos, que acabou ali formando quase uma comunidade hipster, mas que no final começou a praticar essas questões ritualísticas de sacrifício e começou a ter seus seguidores, que no caso os 2 primeiros que a gente vê que foram encontrados eram, né, quem ajudava ele nesses rituais. E era ele no final das contas. Gosto? Não sei. A princípio eu achava que podia ser a moça, sabe? Que aparece na frente da delegacia. Que poderia ser ela a profeta. Mas no final das contas a gente descobre que ela era mais uma vítima de anos atrás e é ela que revela o nome do profeta e a detetive liga os pontos que é ele. Falando com vocês sobre ele, não sei se eu gosto tanto, tá? Comecei gostando, terminei o vídeo não sabendo muito bem. Acho que é um filme que eu preciso realmente ficar ali dentro de mim remoendo. Mas ele tem mais erros do que acertos, acaba envolvendo no seu mistério até o final, pra gente descobrir o que que é. Talvez isso seja já muito interessante para quem gosta do gênero assistir Infiesto na Netflix. Se você viu, assistiu, gostou, não gostou, né? Me conte aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre ele. Beijos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezinho.